nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera, todo mundo bem? Todo mundo tá feliz? A gente tá mais ou menos porque a internet tá esquisita. A internet tá bem esquisita, a gente tá tentando gravar. Vamos ver no que vai dar, gente. Vamos ver o que vem por aí. Segunda-feira é sempre um perrengue. Não é Patramada, não é brasileiro se não tiver perrengue. É verdade. Entendeu? Não é Patramada Criminal se não tiver um perrengue. Sim. E falando em perrengue, gente, hoje eu vou estragar o dia de todo mundo, eu acho. Muito que bem. Por quê? Hoje eu trouxe pra você, minha amiga Tiaga, e pra vocês, caros ouvintes, mais um caso brasileiro absolutamente horripilante que eu não sei como não ficou mais conhecido na mídia. Eu realmente não sei, porque esse caso dava uma novela, de verdade, uma novela de horror, assim, uma novela de terror. Ai. Hoje a gente vai falar do caso que ficou conhecido como o caso Maragogipe. E antes de começar, eu quero deixar um aviso de que esse caso ainda não foi a julgamento e que tudo que eu vou falar sobre o tema ainda tá na esfera do supostamente. Então, que fique muito claro que tudo que eu vou contar ainda é supostamente até esse julgamento acontecer. Eu só não vou ficar repetindo supostamente, porque senão vai ficar insuportável, gente. Sim. Então, eu já tô avisando antes que tudo que eu estou contando ainda não passou pelo julgamento, tá? Tá. Mas eu usei o máximo de fontes que eu consegui, tanto da imprensa regional quanto da grande imprensa. Eu usei quase 20 artigos. Como fontes, então, eu usei matérias do G1, da Tribuna Feirense, do Jornal à Tarde, do BNews e do Correio 24 Horas. Várias matérias de cada jornal. De cada portal, de cada jornal, porque ele é um caso que ele tá se arrastando há algum tempo. Esse é até um dos motivos pelos quais eu decidi fazer, né? Porque a família tá fazendo um apelo na mídia, falando que pedindo ajuda para que o caso pare de ser adiado, que o julgamento aconteça e tal. Então eu achei interessante a gente trazer e falar um pouquinho mais dessa história também. Prepara, tá, gente? História de horror mesmo. Bom, a nossa história começa no ano de 2018 em Conceição da Feira, que é uma pequena cidade localizada entre o Recôncavo Baiano e o Sertão, a 30 quilômetros de Feira de Santana e 120 quilômetros de Salvador. Lá vivia uma vendedora de doces e salgadinhos, Elisângela Almeida de Oliveira, o marido dela, o Valci Boaventura, e os 2 filhos do casal. Gente, família de cidadãos de bem, cristãos e frequentadores da igreja, tá? O que poderia dar errado? Pois é. As idades deles, eu não encontrei nenhuma das fontes, tá, gente? Nenhuma das fontes dá quantos anos eles tinham, mas pelas imagens e pela história, eu suponho que o casal esteja entre os 30 e muitos e os 40 e muitos anos aí. Eu posso estar errada, mas eu imagino que eles estejam mais ou menos nessa faixa de idade. Pelo contexto e tudo mais, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Tudo começou, então, em um evento da filial da Igreja Universal que o casal frequentava, onde a Elisângela e o Valci foram apresentados a um outro casal que tinha acabado de se juntar ao rebanho da igreja, que eram o pescador Jefferson Eduardo Brandão, de 27 anos, e sua então namorada, a Adriane Ribeiro Santana Santos, de 23 anos. Os 2 eram moradores de Nagé, que é um pequeno povoado situado na margem direita do Rio Paraguaçu, que faz parte do distrito de Maragogipe. É por conta disso, tanto a Elisângela e o Valci, quanto o Jefferson e a Adriane moravam na região de Maragogipe, cada um em uma cidade diferente, em um povoado diferente ali do distrito de Maragogipe. Isso é importante para a história também, e é por isso que o caso ficou conhecido como caso Maragogipe. O casal, né, o Jefferson e a Adriane, eles tinham 2 filhas, a Ruth Santos da Conceição, de 2 anos, e a Grace Kelly Santos da Conceição, de 5 anos. Os 2 não eram exatamente novos na congregação. A Adriane já frequentava a igreja há alguns anos, mas aquela era a primeira vez do Jefferson ali, o Jefferson era novo. Em uma matéria publicada no jornal Correio 24 Horas, o Jefferson contou que ele tinha traído a Adriane com uma ex-namorada. A Adriane acabou perdoando ele e, em troca, pedido para que ele passasse a frequentar os cultos com ela e ele aceitou.
E desde então, né, desde que ele tinha... que ela perdoou ele, que ela falou, não tem problema, mas então eu quero que você vá na igreja comigo e tal, ele diz que ele começou a endireitar a vida, levar tudo a sério, e desde que isso tinha acontecido, eles estavam vivendo em harmonia. Tá. Bom, gente, se você, como essas que vos falam, também cresceu na igreja evangélica, você sabe que é muito comum que novos membros sejam abordados pelos demais membros da congregação, né? Então, é perfeitamente normal que quando você entra, um monte de gente vai te cumprimentar, um monte de gente vai se apresentar, que essa galera, pelo menos nesse primeiro contato, se mostre super amigável, super solícita. E nesse caso não foi diferente. A Elisângela se apresentou para o casal e acolheu o casal, se mostrando super ansiosa por agradar e extremamente prestativa, a ponto de ser considerada uma amiga próxima da família. Especialmente do Jefferson, a quem ela chamava de, entre aspas, o filho que Deus lhe dera. Detalhe, ela tem outros 2 filhos, tá? Então, assim... Legal. Obrigada. Obrigada, mãe. Sim. E assim, por um tempo, isso foi considerado até que, entre aspas, normal, ok? Porque realmente tinha uma diferença de idade, né? Entre eles, o Jefferson era muito mais novo do que a Elisângela mesmo, e na frente dos outros ela era extremamente... Ela demonstrava ser um tanto quanto maternal com ele. A ponto dele confidenciar pra ela que ele pretendia oficializar as coisas com a Adriane e que, inclusive, estava planejando uma festa de casamento. Ele queria realmente se endireitar. Família cristã, é isso mesmo. Ele e a esposa, eles já tinham filhos. Eles, vamos, eu quero fazer dela uma mulher honesta, sabe? Entre todas as aspas do mundo, né, gente? Modo de dizer, né? Bom, num gesto de generosidade que surpreendeu todo mundo, a Elisângela se ofereceu a cobrir todos os custos da festa de casamento. Nossa. Essa festa estava programada para acontecer em um salão de festas em Nagé, e o custo estimado da festa foi R$15 mil. Gente, é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Bastante dinheiro. E ela bancou a festa. Tá. A mãe de Jefferson, uma mulher chamada Raimunda Nunes, de 62 anos, conta que ela chegou a questionar a Elisângela sobre essa generosidade. E que a resposta foi um tanto quanto estranha. Ela diz, né, a Raimunda. Ela apontava para minha barriga e falava que o Jefferson tinha saído dali, né, da barriga dela, mas que tinha saído dela também, e que isso era Deus que estava dizendo. Eu não acho que é Deus. Não, eu acho que, sei lá. Eu vou... eu vou, assim, dar um palpite selvagem, assim, um palpite desinformado, mas eu acho que não é Deus. Também acho que não. Fica o spoiler, não era Deus. Acho que... É aquela velha história, quando você fala com Deus, isso é normal, isso é fé. Quando Deus começa a falar com você, normalmente é um Prozac que tá faltando. Pois é. Mas, gente, o casamento aconteceu, tá? A Elisângela cumpriu o que ela falou, ela pagou tudo e tal, foi tudo bem. E de lá o casal seguiu para a próxima etapa da vida deles, que era terminar a construção da casa própria deles. O Jefferson estava construindo um sobrado. O andar de baixo estava pronto para a família morar, só que o andar de cima ainda não. Então, sabe essa fase que nós duas acabamos de passar? Você tá passando ainda, a minha acabou agora. Mas sabe essa fase meio apertada de casa em reforma? Que você fica sem acesso a alguns espaços da casa e tal? Eles estavam nessa fase. Tá. E é aí que as coisas começam a dar errado. Por quê? Eu acho que começou a dar errado quando a mãe tava doida achando que ele tinha saído dela. Aí tava esquisito, mas ainda não tava dando errado. Tá, entendi. Porque até aí tava esquisito, mas existiu uma harmonia, né? E por que tudo começou a dar errado? Porque por algum motivo que nem eu, nem vocês, nem você, minha amiga Tiaga, nem o Jefferson, nem a Adriane souberam explicar, a Elisângela passou a visitá-los na casa em obra toda semana, acompanhada do marido e dos filhos. E não eram visitas sociais, tipo... passar você pra tomar passou um da café, ou passar pra trazer um pãozinho, porque a casa tá em reforma.
porque é difícil, elas sabem que tá um caos, que eles não estão tendo tempo às vezes para comer, para se organizar. Não, era uma coisa meio invasiva, pelo jeito. Não era algumas horas e chá e bolinhos. Eram visitas que duravam dias e às vezes semanas. Semanas. Ela chegava de mala e cuia e como o sobrado ainda não estava pronto, não tinha espaço para todo mundo. E sempre que ela chegava com o marido e os filhos, o Jefferson, a Adriane e as meninas precisavam ir para casa dos pais do Jefferson. Porque na casa deles não tinha espaço para todo mundo dormir. Tinha a cama deles e a cama das crianças. Então, quando a Elisângela chegava com o marido e os filhos, eles tinham que deixar eles na casa deles e ir para casa dos pais do Jefferson. Dormir lá, porque não cabia. E ela, sabendo disso e vendo isso, ficava lá por semanas. Gente, é uma falta de simancol que não tá escrito, assim, não tá... Sim! Gente do céu. E calma que piora muito. Por quê? Nas primeiras vezes que isso aconteceu, eles não falaram nada, até porque a Elisângela tinha acabado de bancar o casamento deles. E eles se sentiam meio em dívida com ela, né? Mesmo que a ideia de financiar a festa tenha partido completamente dela. Em nenhum momento, nenhum deles pediu. Ai, você não quer bancar? Não. Claro, ela que quis. Ela ofereceu quando ele comentou que ele queria pedir a Adriane em casamento. Ela se inseriu na história dos dois, né? Do Jefferson e da Adriane, porque você não concorda comigo que você sabendo que ela bancou a festa já pensando em fazer esse tipo de coisa pra eles não falarem nada? Absolutamente. Porque no minuto em que alguém falasse alguma coisa, ai, mas como você tem coragem de falar isso pra mim? Eu banquei seu casamento. Absolutamente, sim. Então, no começo, eles deixavam ela ficar lá, só que o que acontecia? Quando eles estavam lá, o Jefferson não podia trabalhar na casa. Porque eles estavam recebendo visita. E acabou que a obra não andava, que eles tinham uma casa que eles não podiam entrar, porque tinham outras pessoas lá. Gente, eu não consigo imaginar essa situação, gente. Eu tirava essa pessoa da minha casa e falava, olha, daqui por diante eu vou te pagar um pouquinho por mês até você recuperar os seus 15 mil. Mas você não vai me deixar refém. É isso. Dentro da minha própria casa. Você me deixa refém dentro da minha própria casa. Vai pra puta que te pariu, sua vaca. Leva essas crianças, esse seu marido daqui, porque eu preciso da minha casa. Sim. E tem que pensar também no fator da... eles estavam com medo de se indispor com a comunidade da igreja, porque a Elisângela era um membro muito antigo da igreja, a Adriane frequentava aquela igreja, a vida social deles girava em torno dessas festas, dos eventos da Universal. Então, eles estavam extremamente incomodados, mas ao mesmo tempo, eles estavam com receio de se indispor e causar toda uma situação que ia afetar profundamente a vida social deles, né? Só que chegou uma hora que ficou insuportável, porque isso passou a se repetir mais e mais, a ponto da Elisângela e a família passarem mais tempo em Nagé do que em Conceição da Feira. Eles estavam mais tempo na casa do Jefferson e da Adriane do que na casa deles. Se indisponha, gente. E aí a situação começou a incomodar de verdade. Se indisponha. Sim, se indisponha. É exatamente isso, é isso. Você não precisa de vida social assim, gente. E o Jefferson conta, né? Ele fala, não era por nada, mas a gente sempre tinha que vir pra casa dos meus pais. Ela dizia que ia passar um final de semana e queria ficar a semana inteira. E aí, o casal chamou a Elisângela para uma conversa, na qual eles disseram que não tinha problema nenhum que ela os visitasse, mas que essas visitas não poderiam ser tão longas e nem tão frequentes, e que não poderiam passar do final de semana. O Jefferson fala, aí senti que ela ficou chateada. Mas não era que a gente não queria que ela viesse. É só porque a gente precisava ter a nossa rotina. Gente, eles eram recém-casados, né? Claro. E você precisa terminar a caralha da casa. Sim. Então, como ele comentou, a Elisângela ficou chateada. Só que depois de alguns dias, ela voltou pra Nagé, pra cidade deles. Só que dessa vez, em vez dela ficar hospedada na casa do Jefferson, ela se convidou pra ficar na casa dos pais dele. Onde, mais uma vez, passou a semana inteira. Gente, que pessoa insuportável. Esse é o tipo de pessoa que eu acho que eu começava... É um parasita. É um parasita, gente, pelo amor de Deus.
Mais ou menos nessa época, o cachorrinho da família morreu de causas misteriosas. Que estranho. Que estranho. Se a Elisângela ainda estava chateada pela conversa, ela não o demonstrou, pelo contrário. Ela parecia estar aproveitando a hospitalidade da Raimundo e do José, né, o marido, o pai do Jefferson, e chegou, inclusive, a exigir que o Jefferson chamasse ela de mãe. A semana acabou e ela continuou com... E não era ela sozinha, né? Era ela e a família inteira dela. É muito estranho, É gente. muito... Gente, é obrigada. É bizarro. awkward. É muito bizarro. É bizarro. muito... É bizarríssimo, tipo... Como que, por que você não... a pessoa não fica desconfortável de se impor assim na casa dos outros, na vida dos outros, na rotina dos outros? Como que você tem a cara de pau de fazer isso com outra família? Sim. E por quê? O que que você ganha? Sabendo que você está num lugar incomodando. Sim, é isso. E assim, eu queria entender, são coisas que a gente vai ficar sabendo. Como eu falei, gente, esse caso não foi a julgamento ainda. Mas eu queria entender por que raios você decide arrastar a sua família inteira junto. Ridículo. Nessa doideira, pra quê? Vocês têm ridículo. casa. Vocês têm casa, sabe? Ela tinha 15 mil reais pra financiar a festa. Ela não é uma pessoa que não tem condição financeira. Não é uma pessoa que tá, tipo, sem casa. Volta pro mato, amada. Tchau. Volta pro mato. Total volta pro mato. Bom, a semana acabou e ela continuou com a família inteira na casa dos pais do Jefferson. Ela tava lá. Parece que ela não tem business, né? Porque ela tem, ela tinha o sustento da família vinha do negócio deles de vender salgadinho doce, né? Nossa, gente, o business dela está no business de todo mundo. Sei lá o que ela... Não sei, realmente não sei como é que ela estava vivendo a vida dela passando todo esse tempo lá. Eu sei que na segunda-feira, dia 30 de julho de 2018, o 8º dia de permanência da Elisângela, naquela vez, né, naquela leva, lá na casa dos pais do Jefferson e Nagé, a família almoçou arroz com frango e enquanto Jefferson e Adriane arrumavam a cozinha, a Grace Kelly, a filha de 5 anos, ficou no sofá com a Elisângela. Além de tudo, a Elisângela não ajudava, né? Tava o Jefferson e a Adriane arrumando e a Elisângela no sofá. Bom... Ai, que situação, gente. Que Vontade situação. de dar com o ferro de passar na cabeça da Elisângela. Mana, se prepara que você vai querer dar... Se prepara. Cerca de 5 minutos depois de se sentar, a criança disse: "Ô pai, vem cá." Quando Jefferson chegou, a Grace estava mole e babando. E o casal correu com ela para o hospital de São Félix, onde a Grace Kelly, infelizmente, perdeu a vida. Gente. Sim. A causa da morte foi dada como complicações decorrentes da diabetes, doença que ela tinha desde bebê. Ai, gente. Elisângela não foi ao enterro, mas continuou em Nagé, afirmando que Jefferson precisava dela. Eu acho que ele não precisa. Uma especulação, assim, que eu tô tirando da minha cabeça. Eu acho que ele não precisa. Mano. Na segunda-feira... Opa, até bati. Até dei uma cotovelada na mesa. Eu tô impactada. Prepara-se, revoltem-se conosco. Por quê? Na segunda-feira seguinte, dia 6 de agosto de 2018... a Elisângela decidiu cozinhar panquecas para a família enlutada. O Jefferson e a Ruth comeram, mas a Adriane estava muito devastada pelo luto e acabou não comendo nada. Depois do almoço, o Jefferson foi para um encontro com os amigos da igreja e pouco tempo depois dele chegar, ele recebeu uma mensagem da Elisângela, que dizia que a Ruth estava passando mal. Puta que pariu, gente. Puta que pariu. Ele voltou correndo para casa, levou a filha para a UPA de Maragogipe, onde ela acabou perdendo a vida pouco tempo depois de chegar. Ela tinha 2 anos de idade, gente, a Ruth. Cara, que dor. As 2 filhas. Sim. O médico que a examinou, um homem chamado Sávilo Santana, levantou a hipótese de morte por envenenamento. Suspeita que viria a se confirmar na semana seguinte. Por quê? Em 13 de agosto de 2018, a outra segunda, a Adriane fez moqueca de fígado e ela e o Jefferson almoçaram, descansaram e foram para o culto das 7 da noite, onde eles foram recebidos pela Elisângela, que chegou trazendo chocolate quente.
E, assim, ela trouxe esse chocolate quente e todo mundo da igreja tomou esse chocolate quente. Tá. Ela ofereceu um copo para Adriane e, a princípio, a Adriane recusou. Mas, no final, gente, a Elisângela encheu tanto o saco dela pra ela pegar aquele chocolate que ela acabou aceitando. Que infernal essa mulher. É. Que infernal essa mulher. Essa mulher é meu pior pesadelo. Nossa senhora. Ela é meu pior pesadelo. Ela é meu pior pesadelo, sério, assim, é por isso que eu falo, eu não sei como esse caso não é mais conhecido, porque como pode, eu tô assim, eu tô inconformada. Meia hora depois do culto começar, a Adriane sentiu um peso na barriga e pediu para ser levada para o hospital. Enquanto ela agonizava, ela disse, meu Deus, eu estava na sua casa agora, não me deixa ir. Ai, gente. Ela faleceu pouco tempo depois, Puta aos que 23 pariu. anos de idade. É. Mais uma vez, a Elisângela não foi ao velório e nem ao menos chorou pela morte da Adriane, mas continuava na casa dos pais do Jefferson dizendo querer estar perto de seu filho do coração. Minha senhora, a senhora não pode namorar o seu filho do coração também. 3 mortes suspeitas em 3 segundas-feiras consecutivas. Não, 3 mortes suspeitas na mesma família. Na mesma família, em 3 segundas-feiras consecutivas. E todo mundo que rodeava o Jefferson. Isso sem contar o doguinho da família. Sim. Algumas fontes falam inclusive em 2 animais, tá, gente, da família, que eu não achei nenhum detalhe sobre um segundo cachorro nem nada, mas alguns... Então a gente não sabe se foi um cachorro, se foi um cachorro e um gato, ou 2 cães, a gente não sabe. Ou se só teve um. Bom, essas 3 mortes foram suficientes para que o caso atraísse a atenção da polícia, que deu início às investigações. Segundo os 2 médicos que atenderam a família, todas as vítimas salivavam muito e apresentavam um quadro de hiperglicemia, que é excesso de açúcar no sangue, quando elas deram entrada, né? Todos os 3 casos aconteceram em segundas-feiras seguidas, como eu falei, né? O doutor Santana, que foi o médico que atendeu a Ruth na UPA, ele diz: a segunda filha do casal chegou na unidade de pronto atendimento praticamente sem reação, bastante secretiva, com saliva. A gente tentou todo o protocolo, sem êxito. 7 dias depois foi a mãe. A mãe chegou com muita saliva, suor, extremidades bastante frias. Tentamos fazer de tudo também, mas não conseguimos. O trabalho da perícia revelou que a Adriane morreu em consequência de envenenamento por um inseticida de uso agrícola. Caralho. Alguns dias depois, a justiça autorizou a exumação dos corpos da Grace Kelly e da Ruth e foi constatado que as 3 morreram exatamente da mesma forma. A casa da família foi periciada e lá, o inseticida foi encontrado em forma líquida e em um chocolate supostamente usado no preparo de chocolate quente que tirou a vida da Adriane. O Jefferson foi o primeiro a ser investigado e, por motivos óbvios, ele era o primeiro suspeito da polícia. Ele foi o único que sobreviveu. Né? E vamos, né, estatisticamente falando. Exatamente. Como parte do processo investigativo, ele entregou o celular dele à polícia e quando a polícia encontrou um volume absurdo de mensagens da Elisângela para ele, ela foi chamada para depor, seguida do Valci, o marido. O que a polícia pensou? Que poderia ser ou a própria Elisângela ou o Valci por ciúme das mensagens, né? A gente não sabe ao certo o que a Elisângela e o Valci disseram à polícia nesse primeiro depoimento, mas a gente sabe que ela se recusou a entregar o seu telefone celular, alegando que o telefone dela estava quebrado e tinha sido levado para ser consertado. E, gente, a gente nunca vai saber, pelo menos, desculpa, não posso falar a gente nunca vai saber, né? Não sei, mas até o momento a gente não sabe se esse celular foi periciado ou não, tá? Se ela entregou esse telefone ou não. Porque ela fala várias vezes que o telefone tá quebrado, que o telefone tá no conserto, e a gente não sabe se essa informação está sendo guardada para ser falada no julgamento, se não, mas até o momento de encerramento da gravação desse roteiro, a gente não tem nenhuma informação do celular dela. A gente também sabe que quando ela voltou para a casa da Raimunda e do José, porque ela ainda estava lá, ela e o Valci discutiram na frente dos pais do Jefferson.
a ponto da Elisângela gritar pro marido: "Não falou nenhuma besteira não, né? Olha que é bom você não ter falado nada de errado." Meu Deus, gente. Uma das irmãs do Jefferson, uma mulher de 35 anos chamada Paula Brandão, também estava na casa quando essa discussão aconteceu e conta que o comportamento da Elisângela quando ela voltou da delegacia deixou todo mundo extremamente desconfiado. Ela conta, né? Ela disse aqui em casa que o delegado falou pra ela que o Jefferson seria capaz de bater alguém no liquidificador e tomar. O Jefferson foi perguntar pro delegado e o delegado estranhou tudo aquilo, porque ele não tinha falado aquilo pra ela. Aí vimos que tinha algo estranho e que a gente precisava descobrir o que era. Sim. Tipo, Algo muito estranho. Ela chegou pro Jefferson como se o delegado achasse que foi ele. Sim. Falando, olha, fui lá depor, ele falou que o Jefferson poderia bater alguém no liquidificador e tomar. Bom, paralelamente, a Elisângela continuava desesperada para se comunicar com o Jefferson, que continuava sem telefone celular porque o aparelho dele estava sendo periciado. Ainda assim, e sabendo disso, ela ficava tentando se comunicar com ele através da Paula, ela ficava mandando mensagem para Paula. Nossa. Com algum telefone. Que inferno. Tentando pedir pra Paula mandar recado pra ele. O cara acabou de perder a família inteira. Dá um O cara tempo, tá sendo investigado. Dá um tempo, sabe? Pelo menos dá 10 dias. Sim. Senta Pois na mas mão, não dava. sabe? Pra não fazer merda. A Paula continua, né? A Paula conta. Eu não dava corda, mas também não cortava porque a gente precisava ver se ela entregava alguma coisa. Sim. Porque nessa altura, gente, todo mundo já tinha se ligado o que tinha acontecido, sabe? E aí, em 20 de setembro de 2018, 7 pessoas das famílias do Jefferson e da Adriane foram chamadas para uma cariação. E o que é uma cariação, né? É uma técnica jurídica que consiste em se apurar a verdade sobre determinado crime ao confrontar as diferentes partes frente a frente para levantar os pontos divergentes da história. Até que você chegue, né, a alegações e afirmações que sejam o mais próximas da verdade possível, tendo como base os depoimentos escolhidos. Né? Sim. E nessa cariação, foi descoberto que a Adriane estava desconfiada de que a Elisângela estaria apaixonada pelo Jefferson e que teria chegado a confrontá-la sobre isso um pouco antes da morte da Grace Kelly. Uhum. Ela não tinha falado isso pro Jefferson, a Adriane, porque ela sabia que o Jefferson considerava a Elisângela uma mãe, por exigência mesmo da própria Elisângela, né, e também por conta da diferença de idade, ele não, de acordo, né, com as acariações, o Jefferson não tinha se ligado ainda que ela teria um outro interesse nele, e que pra poupá-lo, a Adriane chamou a Elisângela na chincha, tipo, qual é? Uhum. Né? Amiga, por que você fica arrastando sua família e seus filhos pra cá? Qual é a lógica disso? A cada você passa 2 semanas aqui, 2 dias na sua casa e volta pra cá de novo, sabe? Qual que é a lógica disso? Não pois tem absolutamente sentido nenhum você tá aqui o tempo inteiro enfiada na casa dele, da família dele, mandando mensagem pra ele enquanto a família dele inteira morre. É isso. E pouco tempo depois, então, dessa discussão, a Grace Kelly teria perdido a vida. Foi revelado também que o Valci, o marido da Elisângela, tinha ameaçado algumas das pessoas presentes na cariação caso elas revelassem essa e outras discussões envolvendo Elisângela e Adriane à polícia. No dia 11 de outubro de 2018, a Elisângela e o Valci foram presos. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Elisângela foi presa pela suspeita de envenenar e matar a Adriane e suas filhas como parte de um plano para ficar com Jefferson. E está sendo acusada de homicídio triplamente qualificado. O Valci, por sua vez, foi preso pela suspeita de coagir testemunhas para que não dessem depoimento sobre o caso. Mas ele acabou sendo solto pouco tempo depois por falta de provas. Eu não sei se ele tá muito envolvido. Vamos ver, vamos chegar lá. Bom, no momento da prisão, a Elisângela deu algumas entrevistas à imprensa, nas quais afirmou que o relacionamento de Jefferson e Adriane estava em crise e que ela ainda falou que ele tinha batido nela algumas semanas antes do crime.
Ela alegou também que seu único crime foi amar Jefferson demais, como filho. Eu vou colocar uns trechos dessa... Mana, se prepara pra ficar com muita raiva, tá? Ai, minha senhora, sinceramente, sabe? É. Sinceramente. Peraí, eu vou te mostrar a entrevista. Precisa declarar, Elisângela? Declarar é o que eu declaro sempre, que somos inocentes e estamos esperando a justiça de Deus. Como é que tá a situação? Você presa, Elisângela? Você... Porque fazendo uso de sonda, cada dia fica difícil, mas esperando em Deus. A gente estamos esperando em Deus. Mas o Jefferson declara que existiu um sentimento materno. Eu considero o Jefferson como se fosse meu filho. Como se fosse meu filho. Tem algum recado a mandar pra ele? Só pra dizer, Jefferson, pede a Juruca e a Josi pra falar o que Bui falou uns 15 dias antes de falecer. Só isso que eu te digo. Quem é Bui? Bui é a esposa de Jefferson. Valeu, obrigado. Eu falei com o cara da Jefferson procurar Juruca e Josi, que são... Josi é a irmã dele, a qual estava presente na hora que Juruca falou que a Adriane, mais ou menos 15 dias antes de falecer, essa Adriane esteve lá no mercado de Juruca e ele disse que sentiu a Adriane um pouco triste. Ele perguntou cadê Dum? Ela disse, Dum tá lá em cima no outeiro falando com Xena. E aí que ela relatou, vou fazer uma besteira que ninguém nunca vai entender. Mas até então, eu não falei isso em nenhum dos meus depoimentos, porque irmã Raquel, quando as meninas faleceu, foi lá e deu uma resposta a Jefferson de Deus, que disse que era Deus que estava levando as meninas para no futuro Jefferson não sofrer. Então, assim, em nenhum momento eu achei que seria envenenamento diante da justiça, diante de quem for, mas ele jamais vai negar diante de Deus isso que ele falou. Também nos meus primeiros depoimentos, quando foi me perguntado se eu sabia se Jefferson tinha alguma coisa com Xena, eu falei que não, mas no meu celular, a qual não foi levado no dia da busca e apreensão, porque eu tinha falado com o delegado que meu celular estava quebrado, e o delegado não levou porque ele estava quebrado. Esse celular que está no concerto, onde tem muitas mensagens de Jefferson falando que ia se separar de Adriane, e no mês 6, esse Jefferson também chegou a bater em Adriane. É tanto que no message, se for fazer o backup, vai ver a Adriane me falando que o senhor Jefferson tinha batido nela e que Jefferson tinha mudado para todo mundo, menos dentro de casa. E eu sempre defendendo ele, orientando ela a não se separar do esposo dela. Todas essas mensagens tem, porque o Jefferson fala que ele não estava nem mais com esse amor todo comigo, sendo que durante a morte das meninas, no celular também, que não foi levado para busca e apreensão, tem as mensagens de Jefferson, falou, oi minha mãe, como é que tá? Tudo direitinho. Então assim, a gente está sendo acusado de uma coisa que a gente não cometeu. Crendo que Deus ele fará justiça, que ele vai fazer o melhor. O meu erro foi ter amado Jefferson demais como mãe. Então, quando o Jefferson sempre me falava que pastor Wilton, quando levou ele lá em casa, logo depois disse, irmã Elisângela é rica, se encosta nela. Então tudo que Jefferson me pedia, ele disse que ele nunca me pediu nada, mas nas mensagens já vê que ele me pediu ajuda para casa, ajuda para o casamento. Tudo que eu fiz, Jefferson, foi por amor, amor de mãe. Hoje eu não me arrependo de nada, porque eu sei que um dia Deus fará justiça. Eu tô exausta. Exato. E aí você... Eu estou exausta de ouvir essa mulher falar. Exato. Porque ela falou, não explicou nada, não falou nada com nada, e ela tentava falar uma hora o português extremamente culto, outra hora o português extremamente errado, ninguém entendeu porcaria nenhuma. No final dos 3 minutos eu já não lembrava nem o que ela tinha falado. Você reparou a técnica de manipulação, o rambling, pra vencer pelo cansaço? Sim, porque no minuto ela terminava uma frase, eu já não lembrava como que a frase tinha começado. E quando ela terminava 1 minuto de fala, eu já não lembrava mais o que a gente estava falando. Eu já não lembrava nem mais da história.
Eu tava confusa. E aí você entende como que ela conseguiu ficar de favor na casa dos outros tanto tempo. Parece o tipo de pessoa que você manda ela embora, ela começa a falar e ela deve ficar te seguindo e falando e falando e falando. Chega uma hora que você é vencido pelo cansaço. Porque você vê, Nossa isso Senhora. foi assim, um corte de entrevista. Você imagina essa mulher no depoimento. E aí você repara que assim, todas as provas do que a inocentariam estão num celular que está quebrado, né? Num celular que não foi visto, mas a culpa do celular não ter sido periciado não é dela. Não, é porque o celular está quebrado, Renata. A culpa de... E aí, sobre essa entrevista, né, a Paula, que foi a irmã do Jefferson, sobre a qual eu comentei mais cedo, obviamente a Paula viu essa entrevista, ficou extremamente pistola e também decidiu se pronunciar. Ela fala, Elisângela falou em entrevista para um jornal que Jefferson e Adriane brigavam muito, que Jefferson batia em Adriane antes dela morrer, que Gilvan e Josiane tinham ouvido a Adriane dizer que ia fazer besteira da vida dela. Tudo isso é mentira. Eles, inclusive, foram na polícia desmentir isso. Sabe o que ela falou? Eles não vão mentir em nome de Jesus. Eles não vão negar em nome de Jesus. Eles foram lá e negaram. Falaram, não, nada... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso não aconteceu. Então, assim, essa mulher supostamente mente. Muito. Ela, não é... E você... Desculpa, não é supostamente. Caso tá em julgamento. Tudo bem, supostamente ela assassinou essas pessoas, isso não foi provado ainda. Mas que ela supostamente mente, não, ela mente. Porque ninguém que fala a verdade fala dessa forma. Ninguém que fala a verdade precisa falar 30 palavras por segundo só pra te deixar tonto. Mas você reparou que em nenhum momento ela nega ter envenenado? Não, claro que não. Ela fala que ela é inocente e ela fala que eles estavam tendo problema. Mas em nenhum momento ela fala que Deus vai salvar ela das falsas acusações. Mas ela não fala, eu não fiz isso, eu não matei a fulana, eu não matei a Beltrana, eu não matei a ciclana. Ela não fala. Exatamente. E ela não fala que foi o Jefferson também. Ela fala que eles não estavam bem. E ela faz questão de falar que ele disse que ele não estava mais próximo dela e que isso é mentira, que ele estava super próximo dela. Você vê que mesmo na entrevista, pra ela salvar a vida dela, ela tá falando dele como ele gosta dela. Sim. Então, assim, ela não conseguiu disfarçar a obsessão dela por esse homem, nem na entrevista. Ela nem cita o marido dela. Nossa, é verdade. Tinha até esquecido que ela é casada. Eu tinha esquecido que ela era casada já. Ela é casada e tem 2 filhos. Ela me deixou tão confusa e tão zonza que eu já nem lembro mais quem é. Eu não lembro mais de detalhes da história. Eu tô perdendo chunks de memória, assim. Tô perdendo pedaços de memória. É isso. Nossa, não, ela é exaustiva. É um parasitão mesmo. É um parasitão. Parasitão. Lembrei da Marisitão, mas então. a Marisitão é maravilhosa. Vai ser na Parasitão. E, gente, vale ressaltar também que o tal celular que ela menciona, como eu comentei, não foi recuperado, né? Pelo menos não até onde a gente sabe agora. E que essas alegações de violência doméstica feitas pela Elisângela não foram confirmadas nem pelo Jefferson, nem pela família da Adriane. A gente sabe que, infelizmente, existe muita violência doméstica que não é reportada. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que não houve violência doméstica, até porque o julgamento não aconteceu, como eu comentei. Mas a gente não teve nenhuma das fontes que eu pesquisei falaram nada sobre nenhuma confirmação de violência doméstica. Então, a gente, né? A gente sabe que... E assim, mesmo que tenha havido uma violência doméstica, nesse caso, meio que é muito difícil que não tenha sido a Elisângela. Sim. Então, 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Mesmo que de repente, ele não estava bem com a esposa, de repente eles estavam em crise. Porque como não estar em crise? Eles não tinham nem tempo de transar, de ficar na lua de mel, de aproveitar o recém-casamento deles, porque era sempre um estresse, eles estavam ou na casa dos pais dele, que essa mulher enfiada na casa dele, ou a mulher estava enfiada na casa dele, a mulher estava sempre enfiada na vida dele, no casamento dele, na vida familiar dele, ele não podia terminar a reforma da casa dele. Não é difícil de imaginar que o casal comece a brigar. Não é
difícil de imaginar que eles tenham se distanciado. Porque como que você não se distancia numa situação dessa? Você não pode aproveitar a sua casa, seu casamento, a pessoa que você ama, com quem você recém se casou, suas filhas, você não pode aproveitar nada porque tem uma família inteira enfiada na tua casa por 2 semanas. Então é óbvio. Pode ter acontecido, Não, mas Eu não foi fico ele até que me perguntando se ela não fez de propósito, se ela não foi pra lá achando que ela ia conseguir separá-los. seduzi-lo. E se, como deu errado, ela tomou um chega pra lá da Adriane, não ficou com orgulho ferido e não decidiu resolver. Mas é óbvio. Por que que você se enfia na casa de alguém, gente? Dia e noite, semana após semana. Não existe isso. A pessoa tá fazendo isso pra tentar separar você da pessoa que você ama. Sim. Enfim. Bom, em 27 de março de 2019, foi anunciado que o Valci, que tinha sido liberado das acusações de obstrução da justiça por falta de provas, vai ser formalmente indiciado por participar dos assassinatos. De acordo com a Neide Reis, que é a promotora de justiça responsável pelo caso, o Valci também vai ser indiciado em decorrência do surgimento de novas provas que apontam para sua participação dos crimes. Eita. É. Nossa, mas ele era um corno ativo, então, né? Ele não era passivo, ele era ativo. Ele estava ativamente tentando fazer a mulher deixá-lo. Mas também, coitado desse homem, né? De repente ele pensou, se ela ficar com Jefferson, eu me livro dela. Você sabe o que eu fico pensando? Porque, pra mim, o Valci é a maior incógnita dessa história toda. Porque eu fico pensando, né? Vamos lá. Eu no lugar dele. Eu estou na igreja com minha mulher, a igreja que a gente frequenta há muitos anos. De repente, do nada, entra um moleque de 27 anos na igreja e minha mulher ficou obcecada por ele. E a ponto dessa mulher me arrastar pra casa dos pais dele. Sim. Primeiro pra casa dele, em obra, depois pra casa dos pais dele, eu e as crianças. Eu não vou falar nada? Eu não vou perguntar? Não, então, mas é isso que eu tô falando. Num primeiro momento, eu pensei nisso. Porque daí eu fiquei pensando que ele era uma pessoa muito passiva, muito, sei lá, e ele não falou nada. Agora que eu ouvi ela falar, eu acho que ele estava ajudando ela só para se livrar dessa mulher. Será que ela não Pra inventa? falar, Jefferson, meu filho, pega que é tua. Eu não aguento mais. Eu não sei se ela... Será que ela não inventou alguma coisa pra ele? Algum motivo nessa pra... Eles fizeram alguma coisa, sei lá, eles... Não sei, realmente não sei. Ela pode ter inventado, ou se não, ela pode ter começado a falar despirocadamente e o Valci só entendeu errado, porque como é que você entende que essa mulher fala? Ela fala 300 palavras por segundo. Uma coisa não é conectada na outra, nada faz sentido e a lógica não existe, então vai saber o que ela falou pra esse homem. Mas eu, sinceramente, eu acho que depois ele só começou a ajudar ela pra ela ir ficar com o Jefferson e largar ele. Pode ser, porque eu não consigo entender como... A gente não sabe que evidências são essas, né? Eu fico até me perguntando se o tal celular apareceu, ou se o celular dele foi periciado, porque eu pensei nela ameaçando ele na frente de todo mundo, falando que... querendo saber o que ele tinha falado. Nesse sentido, a gente imagina que ele estivesse sendo coagido. Então. Aí eu não sei, eu fico me perguntando se ele não comprou esse agrotóxico sem saber pro que era, e aí, por ter o nome dele, ele... Não sei, eu realmente não sei. Ou se... Não sei, se tinha alguma troca de mensagem, porque pelo jeito ela não saía do Messenger, da internet, né, pelo... Eu acho que, de qualquer forma, não interessa, a gente não sabe o que aconteceu aí, tá? Aí é uma coisa que a gente vai descobrir ainda no julgamento, se é que a gente vai descobrir a verdade mesmo. Mas pode ter acontecido, porque essa é uma mulher que é muito dominante. Ela é muito dominante, assim, a personalidade dela é muito dominante, o jeito que ela se porta, que ela se coloca, o jeito que ela fala, é muito dominante. E tem gente que é mais passiva, tem gente que é mais tranquila, tem gente que não tem energia pra peitar esse tipo de gente porque simplesmente prefere não, sabe? Então, de repente, o marido dela era só uma pessoa mais calma, mais quieta e ela dominava ele pelo cansaço. Não tô falando que ele era um submisso, mas ele podia ter sido dominado pelo cansaço. Eu fiquei 3 minutos vendo essa mulher falar, eu já tô desesperada, tô cansada, eu quero dormir.
Sim, péssimo, sério. Assim, eu acho que fazia tempo que eu não sentia raiva. Eu acho que eu não sentia raiva, assim, de um assassino nacional desde a Daisy lá, Ah, então. do Sul, dos envenenamentos do Rio Grande do Sul. Não, o cara que matou a corretora também. Ah, é também, não, é verdade, o síndico também, é verdade, Ah, o Kleber. o Sempre um Kleber, Kleber. sempre. Todo mundo conhece um Kleber. Ai, nunca dei um Kleber bom, né, verdade. gente? Tem um Kleber bom, gente? Se manifesta nos comentários se você é um Kleber e você é do bem. Eu acho que eu não conheço nenhum Kleber, Ah, eu também não. assim, recentemente. Eu não sei. Bom, o Valci tá aguardando julgamento em liberdade, tá? Tá. Em 2024, a Justiça Baiana concedeu prisão domiciliar para Elisângela Almeida Oliveira, em resposta às alegações da defesa de haver, entre aspas, necessidade de tratamento médico que não é oferecido em ambiente prisional. Tá. Isso porque a Elisângela sofre de problemas de bexiga e precisa usar uma sonda. É a tal sonda que ela cita, né? Mas na hora de envenenar 3 pessoas e pelo menos um animal, a bexiga dela tava supimpa, né? Eu acho Bom. meio conveniente, né, a bexiga dela. Né? Mas assim, não sou médica também, né, gente? A gente Ah. sabe que dentro da prisão nem sempre as pessoas recebem o tratamento médico adequado. E essa é uma pessoa que ainda não foi julgada, então a gente também não pode falar que ela deva apodrecer na cadeia com a bexiga dela. De repente, a gente não sabe de toda a história. Essa decisão da Justiça prevê algumas condições, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa sem ser para atendimento médico hospitalar. Nos casos de atendimento médico hospitalar, ela tem que pedir autorização para a Justiça com 5 dias de antecedência. Eu fico imaginando a vida da presa que vai dividir cela com essa mulher. Nossa. Entendeu? Ainda bem que ela tá em casa, É né? uma dupla sentença. Você ser sentenciada a todos os anos que você vai ter que ficar presa e ter que ficar do lado da Elisângela falando que nem uma despirocada. Imagina o Valci. É o Valci, né? O Valci tá em liberdade, mas acho que ele queria estar preso. Bom. Ai, gente. Esse caso aconteceu em 2018. A prisão domiciliar foi concedida em 2024 e até hoje, 8 anos depois do crime, esse caso ainda não foi a julgamento. Meu Deus! 8 anos, Natália. 8 anos. O que tá acontecendo? É por causa do backlog da pandemia, não é? Eu não tenho certeza. Quando o caso completou 7 anos, a mãe da Adriane deu uma entrevista em que ela disse: esses 7 anos mudaram tudo na minha vida, porque eu fiquei sem minhas netas, fiquei sem minha filha. A cada segunda-feira eu fui perdendo uma. Amanhã, minha filha já fará 7 anos de morta. Já foram marcadas 3 audiências para os julgamentos, mas quando falta um dia, sempre remarcam e nada é resolvido. O meu desejo, enquanto mãe, era perguntar ao juiz se ele não tem filho, se ele não é pai, porque até hoje não tivemos nenhum resultado. Eu fico me perguntando se na véspera do julgamento a defesa não fala que ela tá doente. Que ela tá com algum problema de saúde. Pode ser que ela esteja bolsonarizando tudo. Porque eu olhei alguns arquivos que davam alguns detalhes do quadro clínico dela e falam que ela tá fazendo acompanhamento, né, com um nefrologista, com um urologista e com um psicólogo. Então, aparentemente, ela também está emocionalmente abalada. Ai, gente. Então eu não sei, eu fico me perguntando se eles não estão, se a defesa não tá usando a estratégia de... Porque se fosse necessariamente, eu não sei, tá, gente, me corrijam se eu estiver errado, eu tô especulando completamente aqui. Mas eu imagino que se fosse um backlog da pandemia, as audiências não seriam nem marcadas, né? Se já marcaram 3 audiências e adiaram? Adiaram no dia anterior, né, assim, em cima da hora, é porque a defesa tenta colocar algum empecilho. Eu fico imaginando se ou é a defesa colocando empecilhos, esperando o tempo passar para depois alegar que pedir uma pena mais leve pela idade dela ou pela condição de saúde dela. Ah, então. Alguma coisa assim. Ou se... mas faltando um dia não ia, né? Eu tava me perguntando se não poderia ser uma questão de a promotoria tá querendo juntar mais evidência, colocar mais crimes, não sei. Mas aí não seria com dia de antecedência que seria remarcado, né? Acho que não. Eu imagino. Acho que nem dá. Então deve ser da defesa mesmo, a gente não sabe.
O julgamento de Elisângela Almeida de Oliveira pelas mortes de Grace Kelly, Ruth e Adriane segue sem data para acontecer. Nossa, gente, que desespero da família. É. 8 anos. 8 anos, gente. 8 anos esperando o julgamento de um negócio assim. Eu fico inconformada. Tipo, qual que é. Sabe quando você se pergunta assim. E outra coisa, né? Ela falando de Deus até o final, né? Ah, mas é claro, né? Mas é claro. Como que uma pessoa supostamente, né, cristã, evangélica, membro fiel da igreja, faz uma coisa dessa? E o que me deixa mais cabreira, qual que era a expectativa dela? Ela achava que ele ia... Ela queria o quê? Ela queria assumir ele como novo marido dela? Eu acho E aí? que sim. E daí ela ia só E o mudar que ela ia falar na igreja? Ela ia mudar de igreja. Ia começar uma Será? vida nova com o novo boy dela. Eu acho que ela nem sabia o que ela queria. Ai, gente, sei lá. Eu não sei. Sabe quando você parece... Qual que é o objetivo? Sabe quando parece que foi um crime extremamente fútil? Eu também acho que foi uma paixonite. Foi um crush. Foi um crush. Ela matou 3 pessoas e pelo menos um animal por conta de um crush. Sim, De um crush no moleque que tinha idade pra ser filho dela. exatamente. Exatamente, foi isso que aconteceu. É um negócio que, assim, que eu tenho muita dificuldade de entender. Nossa, revoltante demais, gente, que ódio. Eu não sei como esse caso não é mais conhecido, porque eu fiquei, assim, extremamente chocada. Um crime por semana, ela é considerada uma serial killer, não é? Mesmo método. Sim, mesmo modus operandi, um tempo de descanso, 3 vítimas. É uma serial Sabe o que eu killer. fico me perguntando? Se Uhum. teve mais gente na vida dessa mulher que morreu, porque foi muito rápido. É, Será que foram só 3 mesmo? pois é, Será que foi a primeira vez que isso aconteceu? pois é. Como será que ela e o Valci ficaram juntos? Nossa, é sei. verdade, né? Será que alguém no passado do você? Não, é porque eu falei, ele para mim é a maior incógnita assim, do caso. Eu fico me perguntando se não aconteceu, de repente, uma coisa parecida, sei lá, se ele sabia de algo que ela tinha feito e ela podia usar isso meio que contra ele. Pelo tom que ela falou com ele, ela tava muito tranquila em ameaçar ele na frente dos outros. Sim. Não sei. Não sei. Gente, é tudo especulação, tá? A gente não sabe. O que eu falei, o julgamento não aconteceu, a gente não. Não, pelo jeito não vai acontecer tão cedo, né? Estamos vai há acontecer 8 quando anos. esse julgamento, gente? Pelo amor de Deus. Existe alguma coisa que a gente possa fazer legalmente, uma petição, alguma coisa que a gente possa fazer para pressionar as autoridades a julgar um caso? Eu não tenho a menor ideia, mas se tiver. Eu penso, né, que só da gente estar divulgando quase trazendo ele pra mídia, já existe uma pressão, né? Porque são 8 anos. Sim. É por isso até que as famílias estão dando entrevista, então nesse sentido a gente já ajuda. Mas se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, assinar e tal, eu acho Eu gostaria que de fazer também. Exato, porque é uma alternativa. Eu não sei, conta pra gente, gente. Tem algo que a gente possa fazer? A gente pode criar uma Eu sei que a petição? gente tem vários ouvintes advogados ou que trabalham no ramo da lei. Por favor, gente, se tiver qualquer Conta pra coisa que a gente. gente possa fazer, que a gente possa divulgar, qualquer campanha para pressionar as autoridades para julgar esse caso, eu não sei, realmente, eu não sei se tem algum recurso legal que vá fazer alguma diferença. Mas se tiver, por favor, falem pra gente. E, obviamente, como a gente sempre fala em casos nacionais, se alguém da família quiser vir aqui falar alguma coisa, corrigir alguma coisa, divulgar alguma coisa, realmente tentar pressionar as autoridades também, a gente vai abrir todo o espaço tanto do podcast quanto do canal do YouTube, das nossas plataformas, para divulgar o caso, para tentar levar isso adiante a julgamento, porque a gente precisa desse caso julgado, essa mulher precisa ser julgada, entendeu? Pelo bem ou pelo mal, ela precisa ser julgada. A família precisa de um encerramento para essa história, não pode ficar arrastando isso e vivendo ainda um luto arrastado para sempre. Então, se a família da Adriana e das meninas quiserem vir aqui, do Jefferson, quiser vir aqui falar alguma coisa, a gente está à disposição em todas as nossas plataformas.
Sim, e a gente espera muito que vocês consigam justiça, né, que esse julgamento aconteça logo para vocês terem um encerramento para esse momento. A situação por si só já é muito triste, com essa demora fica enlouquecedor, né? Nossa, eu não consigo imaginar você passar por isso e ter que arrastar esse luto, essa falta de encerramento dessa história por 8 anos. Parece que sua filha e suas netas não descansam, sabe? É Parece isso. que a memória delas não descansa, parece que você não descansa. O luto se Sim. arrasta, a injustiça, a impunidade, isso só te traz mais revolta, faz com que o luto Sim. fique ainda pior. É horrível. Nossa, horrível. gente, coitada dessa família, sinceramente. Sim. Eu sinto muito por essa família. Eu sinto muito mesmo. E vamos tentar deixar esse caso mais conhecido. Esse caso ele teve muita repercussão nos veículos do Nordeste, especialmente da Bahia, mas eu não vi tanta coisa sobre esse caso na imprensa nacional, na grande mídia, né? Uhum. Então vamos tentar deixar esse caso mais conhecido, porque essa é uma forma que eu sei que ajuda realmente. Os casos mais midiáticos tendem a ser resolvidos mais rapidamente, não é regra, mas tendem a, porque existe uma pressão maior. Da Pra que opinião eles sejam- pública. Então, gente, por favor, compartilhem esse episódio nas redes sociais de vocês, no stories de vocês, e vamos tentar fazer desse caso algo mais conhecido, algo mais falado. Sim. E por favor, comenta pra gente se tem alguma petição, alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar A a família. acelerar esse processo. Sim. Sim. E é isso, gente. Olha, Nossa, eu tô Eu tô indignada com essa história. Sinceramente, gente, eu tô com uma dor muito grande no coração por essa família, porque Sim. ninguém merece passar por isso, gente. A vida deles estava começando, sabe? Era uma família. Gente, ela tinha 23 anos. As meninas tinham, sabe, 2 5 anos, e 2 5 anos. anos. Eram. Por nada. Por nada. Por nada. Pelo capricho de uma pessoa, sabe? Pelo capricho de uma Nersa. É isso. Todo o meu respeito, todas as minhas condolências, assim, à família, todo o Sim. meu... Nossa. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Pela paciência, pela suculência. E boa semana pra gente. Boa Vai semana melhorar, pra gente. eventualmente. Vai melhorar. Eventualmente Vai melhora. melhorar. Um dia melhora, Sim. tá? A gente tem que acreditar que vai melhorar. E é Sim. isso. Até semana que vem. Tchau. Até. E beijos.